Próximo processo, segunda discussão do processo 128/2014, projeto de emenda à lei orgânica, altera a redação do caput do artigo 153, lei orgânica do município de Jacareí referente ao transporte coletivo urbano gratuito para pessoa portadora de doenças crônicas em tratamento. Autoria, vereadores Rogério Timóteo, Ana Lino, Arildo Batista, Edinho Guedes e Paulinho do Esporte. Senhor presidente, eu gostaria de falar daqui mesmo, só sobre a emenda número 2, né, que fala aqui, a gratuidade prevista nessa emenda, a lei orgânica poderá ser prontamente atendida pela atual concessionária de serviço de transporte coletivo de passageiro, mediante critérios a serem estabelecidos junto à administração municipal. Não vai ser feito de qualquer forma, vai ter um critério. E não é qualquer doença que vai poder chegar ali, a doença crônica qualquer uma, que vai ter o direito. Vai ter todo um critério estabelecido pela administração para mostrar quais serão as doenças que terão essa gratuidade. Porém, fica obrigatório a partir da próxima concessão de transporte. Sabe que a próxima concessão vai demorar e pode o prefeito conversar, né, com a concessionária na próxima concessão e negociar com respeito a isso. Então, fica aí para os vereadores decidir sobre essa segunda votação. Já coloco o meu voto favorável. O processo está em discussão. Senhor presidente, esse processo, na verdade, eu vejo que ele tem a inconstitucionalidade, foi feito as emendas, essas emendas, segundo o jurídico da casa, também são inconstitucionais também. Eu tenho aqui o parecer das emendas aqui. Então, eu vejo que é uma lei que eu vejo, pelo mérito da questão, eu acho que é positivo. Mas eu acho que não cabe a casa aqui, como fala o próprio parecer aqui do jurídico dessa casa, e as emendas também têm um parecer contrário também. Tá? Então, por essa razão, eu não vejo motivo para estar se discutindo. Tá? Temos 2 advogados aqui nessa casa, aqui também, 2 vereadores que são advogados, e tem essa questão da inconstitucionalidade, né? O projeto continua em discussão. Pode falar. Pode falar. Presidente, no parecer aqui que eu estou lendo aqui, que é o parecer jurídico, né? Fala que assim, ressaltamos que, por se tratar de assunto de extrema importância, sugerimos que seja feita uma indicação ao chefe do Poder Executivo para que seja elaborado projeto de lei nos mesmos termos. Bem, porque, em relação ao teor do projeto de lei, é recomendável que seja emitida pela Secretaria Municipal de Saúde uma carteirinha a fim de comprovar o acabamento do benefício para o portador de doença crônica, através de laudo médico com especificação de tipo de doença e frequência de tratamento ou terapia realizada. Você entendeu como é que é? Que? Pode, fica à vontade.
processo está em discussão. Ninguém mais vai usar o microfone? Está vendo? Assim, considerando as emendas propostas, bem como o projeto original, reiteramos integralmente a manifestação jurídica. Boa tarde, senhor presidente, arquivamento também da nobres vereadores e vereadoras, todos os funcionários aqui dessa casa, as pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Quero contribuir com a discussão desse projeto. Nós estamos aqui diante de um grande dilema. Eu sempre, ao longo desse mandato, procurei me pautar na coerência, no bom senso, na razoabilidade, inclusive me apegando a questões técnicas jurídicas para poder formar a minha convicção, até pelo fato de ser advogado. Então, por diversas vezes, eu fui legalista, a ponto de talvez rejeitar um projeto, argumentando talvez um vício de iniciativa, que não poderia o prefeito, ou que não poderia o vereador legislar sobre determinada matéria. No entanto, quando nós discutimos um projeto, nós verificamos sim o aspecto legal, mas colocamos na balança também o mérito do projeto, aquele incremento que é o conteúdo que talvez se aproxima mais da sociedade que vai absorver aquela legislação. O que eu quero dizer com isso? Que aqui está se propondo uma lei que venha beneficiar as pessoas que têm doenças crônicas para utilizarem o transporte público coletivo. Lembrando que já há previsão para que os deficientes tenham, as pessoas com deficiência tenham esse benefício. A propositura do vereador pastor Rogério Timóteo amplia esse benefício. Na primeira discussão, me recordo muito bem, fiz uma colocação sobre a composição tarifária, que não existe nada de graça. Se você isentar uma pessoa, você vai ter uma compensação pelo usuário, que talvez terá um acréscimo na tarifa. Alguém vai pagar essa conta. Aí, alguns podem questionar, mas em São Paulo, o município de São Paulo paga uma parte. Paga, custeia sim uma parte. Em Jacareí pode? Pode. Num novo contrato, numa nova concessão. Mas será que isso, para a cidade de Jacareí, vai ser viável? Não sei. Por isso que existem as audiências públicas e as avaliações no seu momento oportuno. Nós estamos falando aqui, talvez, de mais 5, 10 anos para voltarmos a essa discussão na cidade, precedida de audiências públicas. Eu sempre costumo avaliar a evolução do direito em cada matéria que a gente discute aqui nessa casa. Se a gente for pensar, o beneficiário, aquela pessoa que tem doença crônica, que realmente não consegue se locomover sem um suporte, sem um apoio, o mérito é de extrema relevância. O mérito é de extrema relevância. Seria leviano, talvez, da nossa parte, e aqui eu respeito a posição de todos, a gente falar de forma diferente. Porque desde os pedidos de informação, dos requerimentos, pedidos de informações, até uma discussão de um projeto, que às vezes não está ligado à área da saúde, vem à tona a pauta da saúde. Que a saúde é precária, que a saúde isso, que o
o cidadão está sendo penalizado, que o cidadão é o coitado e que, na verdade, não tem nenhum benefício. Ou seja, agora que a gente discute uma ampliação de benefício, e ressalto, essa legislação, fiz a sugestão quando analisei na comissão, para o pastor, quanto à não obrigatoriedade e a possibilidade de ser inserido num próximo contrato. Por quê? Se fosse uma legislação impositiva, você quebra cláusulas contratuais, de equilíbrio contratual, que aí eu não tenho como, advogado, eu não tenho como votar favorável. Mas não é o caso. Está possibilitando que em um próximo contrato isso seja inserido. Eu respeito, como eu disse, pode levantar, mas só que isso daí teria que partir do prefeito. Mas será que isso vai impactar, se vai ser resolvido lá na frente, será que isso vai impactar o nome de quem é o autor do projeto? No final de todo esse processo, do meu ponto de vista, não vai impactar. Além do mais, a legislação pode ser revogada, nós temos vários caminhos. A legislação pode ser revogada, ela carece de uma regulamentação, porque quais doenças crônicas? Nós não sabemos, e isso cabe ao Executivo Municipal. Então nós temos um longo caminho, não é um processo que vai passar pelo crivo do Executivo nesse momento, para sancionar ou vetar, não, pela natureza do projeto. Mas o Executivo, dentro do seu controle, dentro do controle de constitucionalidade, pode sim impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade, se assim achar por bem. Mas eu acredito que não há necessidade nesse momento. Enfim, pastor, externo meu posicionamento favorável mais uma vez, acho que é uma longa discussão e quero poder participar das audiências públicas como participei da outra vez, para que a gente não fique do lado de fora criticando ou fazendo suposições do transporte público coletivo sem, ao mínimo, participar. Então, quero poder, sim, como cidadão, como uma pessoa que quer o melhor para Jacareí, que quer o melhor para as minorias, que são pessoas fragilizadas, que têm uma dificuldade já no seu dia a dia. E eu tenho absoluta certeza que essas pessoas que hoje nos acompanham, que hoje nos assistem, estão torcendo para o projeto ser favorável. Então, parabéns, pastor Rogério Timóteo. É uma longa história, uma longa novela. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho, mas quero poder participar em todas as suas instâncias. O processo continua em discussão. Senhor presidente, eu quero também participar da discussão aí. Eu volto a falar sobre a obrigatoriedade da empresa futura a colocar isso na pauta. O que acontece? Quem paga a conta? A minha dificuldade é essa. Eu penso quem vai pagar. Porque, de alguma forma, se ela tiver que colocar obrigada, ela vai ter que tirar, de alguma forma, esse dinheiro. E de onde que ela vai tirar esse dinheiro? Cobrando a mais da população. A gente já discutiu isso aí. Então, o mérito não tem nem discussão. O mérito, eu sou totalmente a favor do mérito. O mérito não tem nem discussão. Só que eu penso futuramente, vamos colocar que hoje a passagem é 3,80 e hoje ainda nós já temos aposentados de 60 anos que não pagam. Tá? Nós temos agora também o bilhete único que também não pagam. Olha como caiu. E o que acontece? A empresa com certeza vai subir o ônus para tirar aquele ônus. Porque de alguma forma quem paga é quem está passando na roleta. Ela paga por aquele que não está pagando. Então, pastor, é isso que eu estou pensando. Eu estou pensando quem vai pagar a conta. E eu acho que essa conta vai sobrar para a população que usa o ônibus.
de uma forma ou de outra, porque a gente está obrigando a empresa e no sentido de pessoas com doença crônica. Doença crônica nós temos que analisar e especificar realmente qual é a doença. Porque pressão alta é doença crônica. Então, nós temos que analisar com carinho, é claro. Pelo mérito, eu votei favorável na outra. Tá? Até faço parte do projeto. Só que nós temos que analisar com carinho e ver o que a gente pode fazer. Porque eu penso no que vai ser feito lá na frente quando a gente obrigar. Colocar agora que a empresa poderá incluir agora se ela quiser. Claro que ela não vai querer porque é um custo a mais para ela. Mas a gente já está obrigando a próxima a colocar. De qualquer forma, a gente tem que analisar que a próxima, para ela colocar um projeto desse, ela vai ter que tirar de algum lugar para poder conseguir. Porque se nós pegarmos hoje, para a gente ter poucas pessoas com doença crônica na cidade de Jacareí, nós temos no mínimo 10.000 pessoas com doença crônica em Jacareí. Sou contra não, sou totalmente a favor que se pudesse pagar. Eu mesmo tenho uma deficiência. Então, nós temos que analisar com carinho, tá? Quem vai pagar a conta. O que nós não podemos deixar é a população pagar a conta. Agora, se ficar para a administração achar que deve, aí é diferente. Tá? Pode falar. Vereador, muito interessante a sua fala, concordo plenamente com a preocupação em quem vai pagar essa conta, mas eu dei alguns exemplos, como, por exemplo, o custeio pelo próprio Poder Executivo, sem a necessidade de partilhar com os usuários. No entanto, quero lembrar que nós teremos audiências públicas e precisamos de um decreto regulamentador muito bem detalhado. Talvez, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, outros órgãos importantes que possam relacionar quais são as doenças que necessitam de um cuidado especial para a locomoção, que fala em termos de acessibilidade, talvez a gente chegue num denominador que às vezes talvez uma doença crônica, 2 doenças crônicas que vão estar nesse decreto regulamentador. Mas eu não estou falando que isso vai acontecer, até porque nós temos vários passos a serem dados. O prefeito eleito, que assumirá a partir de 1º de janeiro de 2017, poderá entrar com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. Eu não lembro, se o presidente ou o novo vereador lembra da data que vai encerrar o contrato de concessão agora? 2024. 2024, nós estamos falando aí praticamente de 8 anos, né? No segundo mandato, após a posse do prefeito Isaías. Então, tem bastante tempo para isso. Então, para complementar, o presidente, coloco minha posição mais uma vez. Eu votei favorável na outra, mas eu vou obster nessa votação. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara. Bom, o projeto que está em segunda discussão é o projeto que cria gratuidade, garante a gratuidade do pagamento da passagem de ônibus para as pessoas com deficiência, portadores de doença crônica e um acompanhante. O projeto tinha uma inconstitucionalidade que gerava dúvida se isso ia ser implementado no contrato em vigor. Foi feita uma emenda e essa dúvida foi corrigida. A redação que o projeto de lei hoje traz diz que, na vigência do atual
contrato, poderá. E a partir do próximo, obrigatoriamente, deverá ter. E daí eu queria fazer uma discussão com relação a como é que é feita a gestão dos contratos públicos. Então, é impossível mudar uma cláusula de um contrato assinado com o poder público? Não. É possível se alterar a cláusula, desde que exista o reequilíbrio contratual, ou seja, se houve alguma alteração que aumentou o gasto da empresa ou aumentou o valor, tem que haver o reequilíbrio. Como é feito esse reequilíbrio? Ou através do pagamento pelo próprio usuário, aumentando o valor, foi o exemplo que o Paulinho deu, ou através do pagamento do próprio poder público, onde ele entende daí que essa parte da população está mais fragilizada, é mais necessitada e separa uma parte do orçamento para pagar, por exemplo, como acontece com os idosos. Vamos lembrar, os idosos foi uma obrigatoriedade nova. Não estava previsto, veio o Estatuto do Idoso, criou, era 65 anos, baixou para 60 anos e criou a necessidade de implementar isso. Então, quem vai decidir se as pessoas nessa situação de fragilidade física, fragilidade patológica por doença, merece ou não esse tratamento especial, é o Poder Legislativo de Jacareí, através de audiências públicas. Então, o que está sendo feito hoje aqui não muda a regra atual, portanto, não requer essa audiência pública, só que a própria lei já obriga, quando se for fazer a renovação do novo contrato, que vai findar só em 2024, já obriga que tenha audiências públicas. Então, a gente não pode adiantar o pensamento dos cidadãos daqui a 8 anos, há mais de 8 anos, a gente não pode se antecipar a isso, a gente tem que dar o direito a isso. Mas podemos sim, a partir de hoje, dar um passo adiante com relação a garantir mais um direito social para uma parte da nossa população que está fragilizada. E essa população que está fragilizada, a gente tem que deixar claro, ela é uma população que é excluída da vida em sociedade. Essas pessoas que estão nessa situação de debilidade patológica, elas não têm os mesmos direitos e não participam da sociedade da mesma forma que nós participamos. Existem limitações físicas, existe o bullying quando é a criança, existe o olho torto, a brincadeira até dos adultos. Então essas pessoas que estão nessas condições devem sim ser tratadas de forma diferenciada. E a Constituição traz isso do princípio da isonomia, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, essa alteração que se propõe aqui, ela está em consonância com a Constituição Federal? Sim. Estaria inconstitucional se a gente estivesse lá obrigando o atual contrato a ser feito dessa forma. Não é isso que está sendo feito. Cria-se a autorização, isso é importante, porque a gente também não pode adivinhar que os próximos prefeitos não vão querer fazer isso. Se os próximos prefeitos quiserem fazer isso e quiser usar o dinheiro do orçamento para bancar isso, a gente já está abrindo essa porta aqui. É o mesmo critério que a gente usou com relação à biodigestão. Não é poderá? Se o prefeito quiser, ele vai fazer. A gente acabou de usar esse critério para autorizar a prefeitura a receber lixo da outra cidade e não vamos usar esse critério para possibilitar que a prefeitura atenda melhor as pessoas que estão em debilidade de saúde. Seria incoerente. Então, defendo aqui, até como autor do projeto, e somos autores do projeto, eu, a Ana, o Paulinho e o vereador Rogério Timóteo, e o Arildo, desculpa, são 5, né? Eu, a Ana, o vereador Rogério Timóteo, o Arildo e o Paulinho, são nós 5. Então são 5 autores, porque é uma emenda à lei orgânica, e eu acho sim que é um avanço. Quero registrar, eu acho que a preocupação do vereador Paulinho é muito pertinente como legislador, uma preocupação jurídica e tal, mas Paulinho, quero aqui compartilhar com você a percepção de que esse risco jurídico não existe. Por quê?
Porque a única forma de custear isso no próximo contrato não é só repassando para a passagem. Até porque, num processo de licitação, ganha quem oferece o menor preço. Qual vai ser o exercício que a próxima empresa fará para ganhar o melhor preço? Se ela vai abrir mão de parte do lucro, se não vai, qual vai ser a engenharia financeira que ela vai fazer na planilha dela para ganhar o menor preço? Ninguém sabe. Então, não necessariamente ela vai pegar, fazer como se fosse feito agora. Se fosse feito agora, talvez fosse isso. A prefeitura fala, ó, não vou tirar um centavo do orçamento, mas a partir de agora está obrigatório. Obviamente, a empresa, a única saída que ela teria, a não ser que fosse uma empresa muito caridosa, o que hoje está muito difícil, a única coisa que ela faria era o quê? Ó, então vou repassar para o preço do passageiro. Ponto. Se fosse agora. Não é, a gente não está mexendo agora. Fica uma alternativa. E na licitação, o vereador Hernani pediu uma parte. Pois não, vereador. Vereador, tem um princípio que a gente usa muito no direito tributário, que é o princípio da não surpresa. Nesse caso, em se tratando de um contrato que vai expirar em 2028, não há que se cogitar. E como o senhor mesmo disse, muito bem colocado, vai passar por audiências públicas e quem entrar nesse processo licitatório, processo de concessão, vai estar sabendo as regras do jogo. Ainda mais uma empresa grande de transporte público coletivo, não entra com insegurança jurídica, pelo contrário. Obrigado. Exato. Você dá uma parte também para mim? É que acabou o meu tempo. Agora alguém vai ter que pegar aí para falar. Então, só para concluir, senhor presidente, por gentileza, voto com segurança, óbvio que pode existir a discussão do executivo através de uma ADIM, mas penso que a nossa função aqui é promover os avanços dos direitos sociais e esse, ao meu ver, é um deles. A mobilidade tem que ser garantida sim, em especial se as pessoas têm essa dificuldade maior de se locomover. Ô, Edgar, eu vou começar meu tempo já dando uma parte para você. Bom, a questão acho que é bastante séria, porque é um projeto de lei que se fosse um outro projeto, talvez eu mudaria de opinião. Mas é importante destacar que nós estamos fazendo uma modificação na lei orgânica, que não depende da sanção do prefeito. Tá? Então, o que se aprovar aqui, já o presidente da Câmara, tá, ele vai promulgar a lei. Tá? Então, isso é bom destacar bastante. Tá? Se a lei fosse, mesmo que aprovado, fosse lá para o Executivo, o prefeito tem a prerrogativa de vetar. Mas isso não vai acontecer. Tá certo? Outra, eu me apego bastante à questão da inconstitucionalidade da lei. Porque nós estamos falando de concessão, estamos mexendo na concessão, e isso, pela lei orgânica, não cabe ao vereador. Até que eu tenho aqui o parecer do jurídico dessa casa, dizendo que é arquivamento, que as 3 emendas são inconstitucionais. Tá? Eu estou aqui com o parecer, porque eu tive esse cuidado de dar uma olhada na emenda, porque esse projeto de lei, inicialmente, ele foi arquivado. Foi desarquivado, por quê? Porque a casa entendeu que tinha que ser de exclusiva competência do prefeito. Tá? Foi desarquivado, foi colocado aqui, passou na primeira votação, só que, depois da votação, eu consultei o jurídico da casa, tá? E o jurídico me falou que as emendas que foram feitas também são inconstitucionais. Tá? Então, estou me apegando a isso. Apesar do mérito ser bom, eu não sou contra. A questão que eu vejo, porque é um projeto de emenda à lei orgânica. A gente vai estar mudando a lei orgânica e a Câmara, ela pode sancionar isso aí. Tá? A minha preocupação é essa. Ok. Bom, eu, como autor do projeto, logicamente, entendo que... Obrigado, viu, Arildo? Imagina. O projeto, para mim, ele é viável e ele entra numa esfera muito complexa. Eu tenho, por exemplo, acho que todos nós, né, inclusive quem assiste a TV, escuta muito, né, uma fala de vereadores aqui dizendo o seguinte: tem que dar isenção para isso, tem que dar isenção para aquilo,
por exemplo, cobrar menos a tarifa, o valor menor da água para quem ganha menos. Zona azul. Gente, não tem almoço gratuito. Alguém vai pagar essa conta? A questão até que o Hernani levanta, por exemplo, a cidade de São Paulo subsidia boa parte da passagem de ônibus lá. O município daqui pode fazer isso? Pode, é uma prerrogativa do prefeito. Só que é o seguinte, eu pergunto, da onde que sai esse dinheiro? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, esse projeto não é diferente de nenhum dos outros. Agora, eu vejo, por exemplo, discurso de todo mundo aqui, não, que para o cara que ganha pouco, para parcelar em 300 vezes, é para dar vaga de graça, é para não cobrar isso, não cobrar aquilo. Gente, todo o princípio é esse. Alguém paga essa conta. Então, eu acho que se a gente for fazer essa discussão, como o Paulinho coloca, Paulinho, todas as vezes que a gente coloca qualquer tipo aqui de anistia, qualquer coisa, alguém paga essa conta. Então, se a gente for nessa linha, então a gente não vai a lugar nenhum. E o Edinho colocou muito bem. Nós acabamos de votar um projeto aqui que vai justamente dar a possibilidade de se gerar uma nova receita, que de repente pode ser, se é para favorecer o município, que seja aplicada em algum campo que favoreça, talvez, essa categoria de pessoas. Então, eu penso assim, se para outras condições, para outras situações, a gente pede, exige que o prefeito faça, só que ninguém fala a verdade para o munícipe. Porque, às vezes, é muito bonito quando você vem aqui e fala assim, não, o camarada aqui não precisa pagar. Do idoso, a gente acabou, o Edinho colocou. Nessa história do idoso, é um número de pessoas que pagavam passagem, deixarão de pagar, ou deixaram de pagar. Vai para a conta do usuário. Não tem outro caminho. Agora, o prefeito pode falar assim, não, então quem tiver esse tipo de problema, ao invés de passar de graça na roleta, eu vou dar o vale para ele, vou dar o passe. Não adiantou nada. Esse dinheiro saiu dos cofres públicos. Aí foi toda a população que pagou, não foi só o usuário. Não é verdade? Não é esse o raciocínio? Então, gente, essa discussão, todas as vezes que nós criarmos uma condição para beneficiar uma classe, categoria, seja na questão da saúde, seja na questão da escola, o passe escolar é a mesma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, o cara paga meia. Quem paga a outra metade? Toda a população de Jacareí, porque o dinheiro sai de recursos da Secretaria de Educação, que é dinheiro dos cofres. Ou seja, você deixa de investir em outras coisas da educação, porque você usou para pagar a passagem de alguns alunos. Então, essa história, se a gente esticar aqui, ela vai longe. Eu acho que a questão do mérito ela é importante, porque acho que todos nós, vereadores, sofremos com esse tipo sofremos no bom sentido, né? Porque quem sofre, na verdade, são as pessoas que necessitam, que reclamam que tem que fazer um tratamento e não tem dinheiro para ir, porque não aguenta pagar. Às vezes o cara tem que ir a semana inteira, o cara não tem o dinheiro. E como é que fica essa pessoa? Vai morrer? Então, a questão, eu até entendo, Edgar, ela é um pouco mais complexa, mas a gente precisa discutir isso de uma outra forma, e aí precisamos criar as condições. Então, senão a gente não vai fazer mais nenhum projeto de lei aqui para favorecer nenhuma categoria. Portanto, eu vejo que existe aí também, da mesma forma da questão do lixo, uma possibilidade, aí, um campo para que seja feita audiência pública, seja discutido e a população saiba que quando esse projeto entrar em ação ou em vigor, eles vão pagar essa conta. E aí discute-se. E aí o que for decidido vai ser decidido por todos. E aí não adianta reclamar depois, tá certo? Portanto, eu externo aqui a minha posição favorável. Eu quero, senhor presidente, até dar os parabéns ao vereador Rogério Timóteo pelo mérito. O mérito é fantástico e é de conhecimento de muitas pessoas aqui na cidade que eu fundei uma entidade e ela funcionou 17 anos. Sempre fui do lado social, Na entidade tinha farmácia comunitária, aparelhos ortopédicos, cursos profissionalizantes para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de ter uma qualificação profissional e ganhar seu próprio dinheiro. Então, eu sempre fui, aqui no meu gabinete, o lado social, nossa, são muitas as pessoas. E sempre eu ajudo do próprio bolso, e aí vai.
Mas quando se trata de um projeto, que nem eu mesmo fiz projeto aqui, que mexeria com a concessionária do lixo. Mexeria porque colocaria uma frase educativa no caminhão. E o jurídico falou aqui que era inconstitucional, que não poderia. E optou pelo arquivamento, não sei se vocês lembram. Seria muito legal sobre frases educativas para a população no caminhão de lixo. Agora, aqui eu conversei com o vereador Rogério Timóteo, abrange muitas doenças crônicas. Eu tenho pressão alta e é crônico, eu faço tratamento. E como quantas pessoas não têm pressão alta? Quantas pessoas na nossa cidade têm problema de bronquite ou têm problema de uma dor que seja crônica? Abrange muito. Tudo bem, o vereador até me mostrou aqui a emenda, tal, que vai ficar para o outro prefeito, o outro contrato, verificar critérios, porque eu lido com saúde, que é o meu forte. A Ana também lida com saúde, nós discutimos já esse processo. Agora, doenças crônicas, eu estou bem por dentro de quantas... O Paulinho falou em 10 mil pessoas, mais de 10 mil pessoas, que têm doença crônica na cidade. Qualquer tipo de doença crônica, seja bronquite, uma dor crônica ou pressão alta. Quantas pessoas não têm? Quantos brasileiros não têm problema de coluna? Dor, é uma dor crônica. É normal do brasileiro ter problema de coluna. Isso, trabalhei muitos anos na saúde e eu sei. Então, abrange muito. Tem que ver os critérios? Tem que ver os critérios. O outro governo vai ver? Vai ver. Mas aí é complicado. Eu acho que já que vai entrar um outro governo agora, tem que ser visto, o mérito é fantástico, tem que ajudar mesmo as pessoas, porque eu paguei do meu bolso, como muitas pessoas eu já ajudei, passagem de ônibus para fazer tratamento. Como conversei com a Ana, por exemplo, sobre as pessoas que vão fazer tratamento fora, que não pode acompanhante, tem que poder. Agora, parece que São Paulo, presidente, a prefeitura subsidia em R$1 sobre o transporte urbano. Eu ouvi essa conversa, que a prefeitura de São Paulo subsidia em R$1 o transporte urbano. Ela subsidia. Então, ela tem previsto no orçamento ela subsidiar. Então, ela paga a conta, já está previsto no orçamento, de ela ajudar uma população para para não subir tanto, não é? Não, é todo mundo, ajuda a população de modo geral. Agora, hoje, nós não temos transporte para os pacientes com câncer, que é um tratamento de muita relevância, que é urgente, que as pessoas têm que fazer. Não pode, tem que a prefeitura investir em mais carros para levar acompanhante, como nós falamos, Ana. Os pacientes que vão fazer tratamento de radioterapia, quimioterapia, precisa ter uma pessoa ao lado, porque realmente fica muito debilitada depois de uma sessão de químio ou rádio. Tem que ser investido nessa área, onde realmente... Agora, eu tenho pressão alta, eu posso tirar a carteirinha também. Você também tem, né, presidente? Então, muitas pessoas têm problema de pressão alta aqui na nossa cidade, mas muitas. É só quando tiver na fila de espera para consultar com o seu cardiologista, você vê a quantidade de gente. Isso é um. Agora, imagina os da rede pública, Maurício, que estão esperando. Só deixar claro. Não é porque a pessoa tem uma doença crônica, ela vai ter o direito. Tem que ter as questões sociais também. A pessoa que não tem condição. Não é todo mundo que vai ter esse direito. Inclusive, tá? eu fui secretário do Bem-Estar Social e é a função do secretário do Bem-Estar Social assinar as carteirinhas, que hoje já existe uma legislação que fala o seguinte: pessoas com dificuldade de locomoção terão direito ao transporte público gratuito. Eu assinava com satisfação as carteirinhas das pessoas, porque tinha muitas pessoas. Agora, a doença crônica abrange muito. É lógico, o presidente bem lembrou, é lógico que é verdade, tem que ter o lado social, o lado que realmente a pessoa seja carente, mesmo assim, são muitas as pessoas, e a preocupação, alguém vai pagar essa conta. Se fosse realmente implantar tudo, a passagem de ônibus custaria quanto? 30, 40, 50 reais.
porque alguém tem que pagar a Maurício, conta. dá uma parte para mim, por favor. Claro. Só para completar aqui, meu nome está no projeto. Tem pessoas que podem pensar, puxa, que Paulinho está falando que o nome dele está no projeto. Só para entender uma coisa, quando eu dei o meu nome para o projeto, eu adorei o mérito do projeto. Só que eu falei que eu ia discutir, que eu iria analisar o projeto. Então, é por isso a minha questão, é por isso que eu estou falando. Porque senão a pessoa pensa assim, puxa, o Paulinho está mudando de opinião se ele está no projeto. Então, é para todo mundo que eu dei o apoio ao projeto. Mérito. E agora, analisando melhor, eu estou tendo outra visão do projeto. Isso, exatamente. E é por isso que o projeto normalmente tem 2 votações, justamente para poder rever conceitos, consultar, pesquisar, que é o que eu já fiz, já tenho conceito, diante da discussão que nós já fizemos. Inclusive, o próprio Departamento Jurídico da Câmara fala aqui que é inconstitucional e opinou pelo arquivamento. Então é complicado, Rogério. Eu gostaria muito de votar favorável, porque, como eu disse, eu sou do lado social e sempre ajudei. A minha vida é pautada em ajudar as pessoas. Mas tem que ser uma coisa que seja mais coerente, que atenda realmente pessoas necessitadas, que com dificuldade de locomoção, como eu disse. Então, vai ficar um pouco difícil de eu votar, porque é inconstitucional também. E eu gostaria muito de ajudar, mas de outra forma, a população, mas eu sempre fiz a minha parte, eu saio daqui, inclusive, nesse mandato, com a cabeça erguida, com um dever cumprido de ter ajudado muitas pessoas, graças a Deus. O projeto continua em discussão. Mais ninguém? Passamos, então, para a segunda votação do projeto. Vereadora Ana Lina. Então, eu vou na linha da importância do mérito, né, que até conversamos aqui mais uma vez, e pela luta, como eu lembro, né, o vereador Fernando fez, lembra o vereador, das crianças que não pagam e que vão rastejando por baixo da catraca, né, que foi, eu votei a favor, mas veio o veto. Pessoas, por exemplo, que têm a prioridade, é claro, da vaga com deficiência, a vaga do idoso, mas pagam a vaga. Ela tem prioridade ali né, que é marcado ali no chão, vamos dizer, mas ela paga. E a gente sempre lutando, mandando indicação para que seja isento, né, da vaga com deficiência, a vaga do idoso, essas crianças que nós fizemos, né, tinha o projeto de vai rastejando pelo chão. Então, eu acho que a gente, pelo mérito e com as emendas, né, que, como nós falamos, são pessoas com doenças crônicas, só mais um minutinho, mas tem o critério da carência, morador de Jacareí, acho que isso não tem tanto problema, mas carente, e também fica obrigatório a partir da próxima concessão de todas essas emendas, e a nossa luta, que a gente pede tanta isenção, que é para a população, então meu voto é favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Olha, esse projeto já esteve aqui na casa, foi arquivado, o jurídico colocou as emendas inconstitucional. Projeto é para o prefeito fazer esse projeto. Quando é verba, é a prefeitura, não é vereador. Eu tenho 3 mandatos aqui, toda vez foi falar disso. Agora, nós estamos desrespeitando o jurídico nessa casa. Então, para que jurídico nessa casa? Para que jurídico, se ele tem que olhar o projeto? O serviço dele é olhar os projetos, para trazer a votação para os vereadores. Se é inconstitucional, por que eu tenho que votar favorável? A população vai desculpar, nunca fiz, mas eu tenho que votar o contrário. Respeitar o jurídico da Câmara. Vereador Edgar Sasaki. Eu gostaria de aqui lembrar a todos que isso aqui é um projeto em emenda à lei orgânica. E aquela hora eu falei em sancionar, o presidente da Câmara, ele promulga. Tá? Então, o meu voto é contrário, apesar do mérito. Vereador Edinho Guedes.
Senhor presidente, primeiro eu queria esclarecer que o parecer do jurídico ele é um parecer opinativo, não é um parecer vinculativo. O poder legislativo é exercido pelos vereadores. Quem decide sobre o projeto de lei é vereador. Todos os órgãos técnicos, eles opinam, mas quem recebe o poder que emana do povo, através do voto, são os vereadores. Então, cabe a nós aqui fazermos avaliação com todo respeito aos meus colegas advogados, mas quem decide são os vereadores. Então, nesse ponto, tecidas todos os comentários que nós fizemos aqui, a Câmara entende, e muitos de nós entendemos também, que o projeto deve ser aprovado. E deixar claro que, por ser projeto de emenda à lei orgânica, em que pese o prefeito não vetar nem sancionar, ele não está impedido de entrar com ação direta de inconstitucionalidade, se assim ele achar que é pertinente. Então, o controle da constitucionalidade não é feito só através de veto e sanção, ele é feito através da DIN também. Então, todas as ferramentas para se controlar isso estão dispostas e possíveis ser utilizadas. Meu voto é favorável. Vereador Fernando da Ótica. Contrário. Vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, na última entrevista que eu dei à TV Câmara, fui perguntado pelo jornalista Márcio qual era uma das, talvez a minha maior decepção aqui nessa casa. Minha maior decepção é, às vezes, a mudança de postura. Eu escuto aqui, agora, pessoas que sempre olharam nessa Câmara e falaram assim, quem está votando contra é contra a população. E agora mudou radicalmente. Então isso eu fico indignado como ser humano, como cidadão de Jacareí, não vou fazer isso jamais, independente da situação que eu esteja na política. Então eu sou favorável, porque dentro da minha linha de convicção, da minha linha de coerência, eu acho que o Edinho sabe muito bem disso, nós pegamos às vezes jurisprudências, que são entendimentos consolidados, vários entendimentos no mesmo sentido, que têm posições divergentes. Eu acho que o judiciário está aí para isso. Se há, num caso desse, qualquer tipo de dúvida, que a gente peça socorro ao judiciário para poder apontar de um lado ou de outro, mas eu sou favorável a esse projeto de lei. Vereador Itamar Alves. Contrário. Vereador José Francisco. Senhor presidente, só justificando meu voto, tendo em vista que a gente vê que existe uma questão contrária do jurídico e que o projeto pode ser inconstitucional, mas o mérito ele é bastante importante, porque vai beneficiar, caso ocorra isso lá na frente, caso ocorra isso no futuro, no próximo contrato, ele vai beneficiar aquelas pessoas que realmente têm essa doença crônica e precisa, e realmente necessita, que a gente tem acompanhado, acredito aqui que todos os vereadores acompanham aí o processo da cidade, e nós encontramos várias pessoas que realmente precisam, pessoas que necessitam desse desconto, porque ela tem a doença e ela precisa fazer esse acompanhamento. Então, pelo mérito do projeto, o meu voto é favorável. Vereador Maurício Raca. Foi bem lembrado aqui pela vereadora Analino, nós sempre lutamos, eu, Fernando, vários vereadores que lutaram sempre, por exemplo, mas não foi incoerência quando nós pedimos isenção para idoso e deficiente físico na área azul, porque foram criados mais vagas e o contrato vem lá de trás, X vagas, foi criado. Já que foi criado, poderia então estar isentando esse ou aquele. Então existe um equilíbrio. Criou-se mais vagas, eu isento esse segmento, porque não é tão grande. Então, mas o que eu quero dizer é que existe compensação das coisas, né? Tem que sempre compensar, tem que ser coerente. É claro que eu sou favorável aos deficientes, às pessoas, sempre ajudei e vou continuar ajudando. Mas eu quero deixar para o próximo governo isso aqui, para poder interpretar direito e ver a melhor forma de ajudar as pessoas. Então, quero deixar bem claro que eu
voto contrário por causa disso, mas eu quero deixar, porque vai definir quem tem realmente um problema maior, que tem que ser viajar de ônibus gratuito, mas que seja realmente verificado, para não ter 10, 20, 30, 50 mil pessoas, né, Paulinho? Senão fica ruim. Vereador Paulinho do Esporte. Quem sou eu para falar de doença crônica, né? Eu que tenho uma deficiência, tenho um problema maior que os outros ainda. Não tenho esse dinheiro. Então, a gente fala de apoio, de mudança. Como diz, né, Hernani? Muda de opinião, mas não muda de lado, não é isso? Então, eu diz aqui que eu sim estou no nome no projeto. Só que eu fui analisar ele melhor. Como já tinha falado antes, estou falando de novo, que eu ia analisar melhor o projeto. E, na minha opinião, a forma que está, o mérito é 10. Até eu, claro que logo eu que tenho uma deficiência, sou a favor do mérito. Mas eu volto lá naquele fundinho. Hoje, nós, a população, não vai pagar a conta. Mas, como diz, em 2025 a população vai pagar a conta. Então, eu vou pensar lá naquele povo de 2025. Eu ia abster o voto, mas não vou abster, eu vou votar contra. Falta votar aqui. Agora eu que voto. Senhor presidente, infelizmente esse projeto, ele não passa nessa casa no dia de hoje. Esse projeto precisaria de 9 votos. Mas uma coisa eu quero deixar para a população. Quando foi colocado esse projeto aqui nessa casa, nós pensamos nas pessoas carentes da cidade de Jacareí. Isso aqui, doença crônica será constatada através de laudo médico, quando na análise socioeconômica favorável ao pedido, realizada pela assistência social. Ou seja, a pessoa tem que pedir o benefício para ela poder obter esse benefício. Pessoas que têm câncer, vereador Maurício Raca, elas precisam desse projeto aprovado, porque hoje elas não andam. Tem muita gente que não anda, não tem ali a liberação. E é uma doença crônica. Então, quando nós estamos aqui dizendo, poxa, eu quero ajudar esse ou aquele, pessoa que tem câncer, ela receberia, sim, uma possibilidade de andar de graça no transporte público coletivo da cidade de Jacareí. Eu pensei nessas pessoas e tomara aí que desse certo, eu não sei se é 9 ou é 7 votos. São 9. Acho que é 9 votos, mas o importante foi que nós colocamos o projeto, isso que é importante a população saber, pensamos no povo e continuaremos pensando nas pessoas enquanto vereador nessa casa. Vereadora Rose Gaspar. Pois é, uma das últimas sessões que nós participamos nessa legislatura, o contraditório fica muito claro aqui. Então, queria dizer o seguinte, que existe muito discurso, eu sou favorável ao projeto, favorável ao mérito do projeto, mas tem alguns discursos que alguns vereadores, mas olha, colocaram nós, como diz a Ana Lino, na chão, né? Colocaram a gente na chão porque a gente estava votando um projeto, porque era contra o povão, que não sei o quê. Contra o povão, na minha opinião, e cada um é senhor do seu voto nesta casa. Contra o povão é votar contra esse projeto de lei que vem beneficiar pessoas que têm doenças crônicas, que serão muito mais, vão ser ainda mais prejudicadas com a PEC do Inferno 55, que será votada pelo Senado por muitos dos vereadores, dos deputados, que esses vereadores votaram contra o projeto de lei aqui. Essas pessoas vão precisar ainda mais de subsídio do transporte público. Por isso, votar contra o povão, então não vem com essa história não. Cada um é senhor do seu voto. Mas agora, o contraditório se fez presente numa das últimas sessões dessa legislatura. Eu sou favorável ao projeto de lei. Projeto de emenda à lei orgânica do município, que altera a redação do caput do artigo 153, que trata do transporte gratuito para pessoas portadoras de doenças crônicas,
em tratamento. Autoria dos vereadores Rogério Timóteo, Analino, Arildo Batista, Edinho Guedes, Paulinho do Esporte. Ele foi rejeitado na segunda votação, portanto, o processo ele será arquivado. Foram 7 votos favoráveis e 6 contrários. Lembrando que, para a mudança da lei orgânica, são necessários 9 votos.